Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. E o Senhor falou sobre estabilidade emocional e perdão. Existe uma receita exata para se conquistar isso, visto que o mundo nos conturba a todo momento? Não, minha filha, não existe nenhuma fórmula mágica para a gente assumir essa estabilidade emocional, né? E é interessante porque a estabilidade emocional ela é conquistada todos os dias, ninguém está pronto. Quando você se aproxima de Jesus, você começa a aprender dele um jeito de ser, um jeito de pensar que repercute diretamente no seu jeito de ser. Quando eu falo de jeito de ser, eu estou falando de inteligência emocional, que é a minha capacidade de ter um problema, de perder alguém, de enfrentar dificuldades que são próprias do meu temperamento, de dar encaminhamentos, às minhas questões, de maneira que eu possa conseguir superar. É a gente não se sabotar. A partir do momento que a gente tem problemas de relacionamentos, nós temos a oportunidade de desenvolver ou não esta tal inteligência emocional, essa estabilidade afetiva, que nos dá condições de viver os problemas sem que eles venham nos abater e nos destruir. Agora, você precisa criar dentro de você um mecanismo, e a gente vai aprendendo com a prática, com a vida, não tem como, isso não é da noite para o dia, de você diminuir um pouco o tempo da frustração, o tempo que você dedica à sua chateação quando as coisas não estão dando certo. Eu sou assim. Eu não estou dizendo uma coisa que eu não procuro fazer. Às vezes eu me irrito muito fácil, fico muito impaciente. E hoje eu tenho tido quero ficar atento a isso, para que no momento que acontece, eu tenha condições de agir de maneira inteligente do ponto de vista emocional. Fiquei chateado, a situação me desagradou, eu não vou permitir que isso demore demais. Porque eu acho que isso é exercitar a inteligência. É interessante, minha gente, que se você vai estudar os místicos, todos eles, sem exceção, falam da santa indiferença. O que é a santa indiferença? É você conseguir você vai, luta, trabalha para que tudo dê certo. Se não deu, você tem que administrar aquilo com uma santa indiferença. Isso é, não vou permitir que isso venha me abalar mais do que deve. Vou viver ali aquele momento do dissabor, é natural, Nós também não somos aqui, não vou ficar incentivando você a viver uma mentira. Está com raiva, tem que sentir a raiva. Está chateado? Você tem direito de ficar chateado. Aconteceu uma coisa que está te entristecendo, tem o direito de sentir-se triste. Agora, cuidado para você não administrar essa tristeza, essa chateação, essa angústia, de maneira que você esteja se prejudicando. Administra do jeito certo, para ela durar o tempo que tem que durar e ir embora, e você continuar a vida. Agora, se eu espero demais, se eu crio expectativas demais, e quando acontece não é aquilo que eu esperava tanto, eu vou ficar frustrado. Agora, se eu não espero tanto, e acontece algo que é maravilhoso, aí sim eu vou me surpreender. E Sêneca dizia que a diferença está justamente aí, em que se você não cria muita expectativa, a vida sempre vai lhe surpreender. Mas aí você pode parar e pensar, mas será que viver sem expectativas é possível? Eu acho que não é possível. Nós sempre vamos expectar, Estou esperando. Isso também é filosófico, Sêneca já dizia isso. Onde é que está a origem da ira? Sêneca, o filósofo grego, dizia: eu fico irado quando eu espero do outro um comportamento. Então o outro não corresponde àquilo que eu esperava dele. Eu me frustro e fico irritado com ele. O que Sêneca vai dizer? Que você tem que criar baixar essas expectativas. Tá bom, eu não vou esperar tanto do outro. Eu não vou esperar tanto porque ele tem o direito de falhar. E se ele falhar, eu já estarei preparado, porque eu já não estava esperando muito. Volto a dizer, da mesma maneira como uma criança precisa fazer exercícios de matemática com problemas
para poder aprender a fazer contas e ficar inteligente, o ser humano também precisa enfrentar os problemas emocionais, para que depois de ter passado por eles, você saiba, você perceba que você cresceu, que você já não é mais o mesmo. E é muito interessante a gente falar de inteligência emocional, compreendendo-a como uma capacidade humana de lidar com as dificuldades da vida. Essa, eu acredito, a inteligência cognitiva, essa que a gente desenvolve a partir da idade da razão, quando você entra na escola, né, e vai crescendo ali, até você fazer uma faculdade, um doutorado, ou então não. Existem pessoas muito inteligentes que nunca foram para a escola, mas desenvolveram, aprenderam um ofício, trabalham muito bem, são capazes de compreender rapidamente um assunto, dar uma opinião sobre aquilo, ter uma opinião sobre aquele determinado assunto, sem nunca ter estudado. Desenvolveu essa inteligência de outras formas. Porque o que a escola faz? Ela ajuda a criança através de problemas, né? Porque é muito interessante isso. Como é que a criança desenvolve a inteligência? É através de facilidades? Não. É através de problemas. A professora vai propor problemas e as crianças, claro, problemas que estejam de acordo com aquela faixa etária, e as crianças vão encontrar uma solução para ela. E assim você vai tendo esse amadurecimento cerebral, que nós chamamos de inteligência. A vida espiritual, ela vai nos ajudar a desenvolver essa inteligência emocional. Porque Jesus nos ensina isso o tempo todo. Tá lá, os apóstolos estão ao redor de Jesus e perguntam para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aqueles que me ofenderam? Aí Jesus vai dar uma resposta sábia: 7 vezes 7, 70 vezes 7, né? Como quem diz, infinitas vezes. Você não tem limite para o perdão, porque o 7 na Sagrada Escritura quer dizer isso, o infinito. O que é a estabilidade emocional? É a nossa capacidade de agir com serenidade diante dos problemas da vida. Já se falou muito de inteligência emocional, já se falou muito dessa capacidade humana de administrar dificuldades. Às vezes a pessoa tem muita capacidade intelectual, ela é muito inteligente, mas quando ela precisa viver uma dificuldade, uma perda, ela não sabe usar essa inteligência para ajudá-la a seu favor, para que ela possa enfrentar aquela perda. É aí que foi feita justamente essa distinção de inteligência cognitiva, que é essa que nos dá condições de fazer contas, de elaborar um teorema, de compreendê-lo, né? De escrever um texto, de perceber a lógica de um discurso, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter uma outra inteligência, que é a capacidade de amar, que é a capacidade de perdoar. Perdoar está diretamente ligada à nossa inteligência emocional, sim. Acatar o prejuízo, né, e dar a volta por cima é inteligência emocional. Então a vida me deu um tombo. Eu tinha tudo e de repente eu não tenho nada. Eu tinha fama, agora estou no esquecimento. E isso é inteligência emocional. Você ser capaz de administrar esses altos e baixos da vida. Ah, padre, mas como é que a gente faz para ter isso? Da mesma maneira como a criança, para aprender a desenvolver a sua inteligência, ela precisa ter problemas, nós também vamos ter que passar pelas dificuldades que são próprias da vida para exercitar essa inteligência emocional. Não tem como. Os livros vão nos ajudar? Vão. A oração vai nos ajudar? Vai muito. A vida sacramental, a minha pertença àquela comunidade, o meu convívio, mas é lá que você vai ter que enfrentar os seus problemas de relacionamento, não é? Obrigado pela sua companhia, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Peço que Deus nos abençoe, que derrame sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família a bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre, que a sua vida seja repleta de alegrias e o seu caminho iluminado pela luz do Espírito Santo. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Jamais perca a fé, e obrigado por assistir.